Estamos aqui com meu amigo agora, Mauro Silva. Nós vamos fazer um bate-papo informal sobre constelações de vidas recorrentes e um pouquinho da cultura racional, para criar um parâmetro de assuntos que a gente fala particularmente para levar o conhecimento de todos vocês. Uma primeira pergunta que seria interessante a gente estabelecer, segundo também meus estudos, segundo os teus estudos, se você descartar a reencarnação, recorrência ou ressurreição, descarta automaticamente a evolução. O um pode evoluir sem o outro. É a mesma coisa, somos acúmulo de memórias associativas. Se eu não tivesse todos os nossos aprendizados nessa existência e de outras existências, tem percepções que a gente não teria o alcance de conquistar. E como é que a cultura racional vê isso? Sérgio Sanderson, saudação racionais a todos. Reencarnação é como se fosse usar a forma, o veículo é uma energia usando o corpo material de novo, mas em outro corpo, seria uma reencarnação. O aspecto físico, com suas adversidades, é uma proposta que ele adquiriu, porque a energia usada na reencarnação é um ser só de várias idas e voltas. Ele vai usar só o corpo carnal da forma que a natureza achar viável pelo efeito de causa produzido naquelas vidas anteriores, correto? Seria mais ou menos nesse aspecto que eu vejo a reencarnação, o propósito da reencarnação. Para você passar por esse processo de aprendizado e tentar fazer com que as coisas entrem na normalidade daquilo que você é. Razão de ser racional animal. Tem uma colocação interessante que eu gostaria, assim, para aprofundar mais a história. Eu, por exemplo, vamos falar profundamente, eu estudo demais. Você fala reencarnação. A carne não volta à carne. Aquela carne é aquele elemento carbonário, aquele elemento atômico, aquele elemento energético, aquele elemento das moléculas, células e átomos que foram pro caixão e lá ficou. O que acontece? Nesse corpo energético que forma a tua energia. Porque imagina o seguinte, teu corpo é 65% de oxigênio, 18% carbono, 12% de hidrogênio, 5,2% de nitrogênio, 2,2% de fósforo, 1,8% de cálcio e uma pequena partícula de 1,6% de enxofre. Esse é teu corpo. O teu corpo é alimento da Terra. Então, quando você vem para esse corpo, não existe reencarnação. O que existe é ressurreição ou recorrência, segundo as culturas herméticas antigas, que explicam dessa forma. A palavra reencarnação foi uma terminologia criada por Allan Kardec, que ele levou essa doutrina para explicar para as pessoas que ninguém morre. Eu já sei que eu não morro, porque eu lembro alguns restícios de outros mundos aonde eu vivi e aonde tem algum tipo de conhecimento. Então, isso que é interessante quando a gente vai falar de reencarnação. É um campo energético do teu corpo que forma esse ser que é você. Agora você fala assim, existe uma pessoa que pode descer de classe quando parte para outro mundo? Sérgio, eu queria fazer uma réplica em relação à primeira pergunta sobre encarnação, só para você entender mais ou menos o que seria. Eu vou ser bem simples para dizer e fazer a colocação. Tá? Existem dois seres em você. A pergunta seria, mais ou menos, seria essa. Sim, é aquilo que eu falei. Que é o teu tu, o eu, que é o tu, que é teu campo energético, o teu campo material, e o teu eu interno, que é a tua essência, que é o racional. Tá, são duas vidas. Sim, duas vidas. A vida eterna está na forma de ser racional. A cultura racional está colocando isso como determinística, para você entender que são dois em um. O processo, ele é mais complexo. Tá? A forma de dizer carbono, nitrogênio, oxigênio está voltado à parte elétrica. O cálcio, o fósforo, o enxofre e o carbonário, eles são parte magnética. Eles se fundiram no começo do princípio de tudo isso aí com uma transformação e gerou um ser material. Esse ser material é a essência da forma primária, daquilo que era construído para ser um racional. E isso é parte do começo de tudo, dessa escola nossa em relação à cultura racional, dando a definição daquilo que você é material e na essência daquilo que você é vida eterna, ser em vida eterna. Ela está num processo de calcificação dentro de um casulo, chama-se máquina do raciocínio, do grande pineal. Esse é o ser que está sempre voltando, indo e voltando. Ele é constante nessa forma. É energia. Quer dizer que é campo energético. É um campo energético, mas essa materialização do tu em relação ao eu, o consciente,
É porque ele está preso pelo livre-arbítrio praticado no princípio, ganhou a forma nesse aspecto. Ó, o Mauro falou uma coisa assim, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem uma escolha. Então vamos dizer o seguinte, que nós pegamos você, eu e o Maurão somos Deus, ou você é Deus e nós somos seres servicientes de vocês, e a gente fala para você, olha, eu queria encarnar na Terra. Não é por nossa escolha, é pela missão. Cada 256 pessoas, segundo às vezes a proeminência cósmica, que vem para a missão na Terra, uma só cumpre a missão. Daí você chega aqui, você é dotado do quê? De encantos, belezas, dinheiro, poder, carro, prazer, bebida, drogas. E daí você perde a conexão com a sua divindade, daí você começa a viver o carnal sem viver o teu eu espiritual. Entendeu? É isso que você falou quando a gente tem o livre-arbítrio. Por isso que normalmente é fácil formar uma família? Não é fácil. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão das coisas suas para viver em dois. Mas você tem que ser feliz por você e a esposa que está feliz com você tem que ser feliz por ela. Se você tentar fazer ela ficar feliz e você ficar feliz, você não vai conseguir. Porque ninguém tem capacidade para fazer ninguém feliz se a pessoa não for feliz por ela mesma. E isso está relacionado muito, como o Mauro falou agora, na questão do livre-arbítrio. É interessante essa colocação, porque quando você faz o gosto da vontade, praticando o livre-arbítrio, você pode constituir dívida, às vezes boa ou ruim. Tem que ter uma frequência. Você é um aparelho com suas frequências, como se fosse um rádio, com frequências médias e curtas e longas, e capta essas informações. Com os terminais, os ponteiros vão trabalhar conforme a necessidade de ouvir, pela visão. É complexo você colocar isso como pensamento vinculado aos ponteiros, que são 7, né? Visão, olfato. É uma complexidade de ser humano tentando viver a vida, mas condicionado ao pensamento. E ele não sabe lidar com esse pensamento. E chegando. Você falou uma coisa interessante que acontece. Muitas vezes a gente tem muitos aprendizados. Qual os nossos maiores conflitos que a gente tem nas nossas vidas? Crença. Se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu fizer aquilo, eu não vou para o céu. Então, o que acontece? A crença nos automutila. E aquilo que a gente conhece como uma verdade segundo as crenças, passa a ser uma verdade para nós. Por isso tem muito aquilo que a gente olha, aquilo que é e aquilo que nós entendemos o que é, segundo o nosso córtex visual. Por isso que você desperta a sua consciência, você vai para o raciocínio. E o raciocínio vai colocar você no presente. Quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. E o futuro e o passado não existem. Você tem que viver o aqui e o agora. Quando você vive o aqui e agora, racionado e realmente calcificado naquele presente, sempre presente, você vai ter um futuro, porque você teve um presente brilhante, vai ter um futuro brilhante, vai ter um passado brilhante, porque você teve um presente brilhante. Então tudo está relacionado no aqui e no agora. Interessante quando você fala de tempo, né? Essa determinística do tempo, o antes, o agora e o depois. Essa questão do tempo, ele está vinculado, vamos colocar isso como parte de ser primário, como racional, não sendo animal agora. Então essa existência dentro do contexto de tempo em relação à eternidade, como se fosse hoje, não existe tempo para nós no princípio. Nós temos tempo agora pela profundidade daquilo que você sai pela vertical. A horizontal é eterno. Deus está presente em nós no princípio, esperando nós voltarmos ao nosso estado natural, tem que fazer essa mecânica de desmaterialização, mas o tempo de existência em relação a Deus e nós, e quando nós, por vacilo, descemos na vertical, e estamos cada vez mais profundamente distanciando dele, por não conhecer essa horizontal. Então o tempo é horizontal. A profundidade é o tempo nosso, desmaterializado. Então a capacidade de você lidar com o tempo, no instante agora, é como se fosse, no princípio, você cochilar e acordar e falar, o que eu vou fazer lá embaixo? Esse é o nosso tempo. Então é interessante entender também isso. O tempo para nós, para Deus em si, na eternidade, é essa vertical, essa horizontal. E a vertical nós produzimos pelo livre-arbítrio. E com relação, por exemplo, como é que você me explica, segundo a cultura racional, o que é um karma? Como é que eu explicaria o que é um karma?
nas vidas recorrentes. Então essa dinâmica é extremamente profunda. Porque às vezes muitas pessoas falam assim, mas Sanderson, todo mundo que vive na Terra sofre. Eu vou dizer para você, 100% sofre. 100%. Cada um sofre uma adversidade. Uns têm problema de dinheiro e não tem problema de relacionamento. Outros têm problema de relacionamento, não tem problema de dinheiro. Então a dinâmica envolvida no relacionamento do karma é extremamente complexa. Então vamos dar um exemplo para você com relação a esses traumas que acontecem principalmente nas recorrências dos nossos Deus internos. Eu não sou feliz no amor. Por que você tem que ser feliz no amor? O que é ser feliz no amor? É você estar com uma pessoa que é exatamente que nem você, numa outra experiência corpórea, em equilíbrio emocional com você. Isso é felicidade. Agora você quer esperar que a outra pessoa supra a tua necessidade? Você vai entrar num conflito, vai entrar num terror interno, vai começar a produzir. O que acontece? Produzir os aminoácidos que vai adoecer você. Então a doença é um fruto exatamente da falta de harmonia interna. Os grandes mestres não tinham câncer. Como muitos animais, 99% dos animais não têm câncer. Porque eles não têm emoção, não guardam frustração. Ah, mas eu tenho um cachorrinho na casa que ficou doente. Ele pegou a sua doença, pegou o seu conflito para morrer por você. O que acontece? Ele pode ter pego um berne, uma infecção, que é diferente de você ter um problema de pulmão, tristeza profunda, um problema de rim, sensação de abandono, onde as paredes vulneráveis oscilam, dores nas pernas, eu não consegui viver o meu grande amor intensamente. Então cada pensamento nosso está relacionado a um sentimento. Então quando o Mauro falou uma coisa muito interessante, que exatamente nós somos seres energéticos, dois em um. O tu, que é o nosso corpo, e o nosso eu interno, que é nossa alma. Que é essa experiência energética, que seria a parte racional. Mas todo mundo usa o racional? Não. Todo mundo usa o mundo segundo o seu ponto de vista, não segundo a realidade dos fatos. Nós perdemos vamos dizer o seguinte, Sérgio, nós perdemos esse calendário natural da natureza nas nossas mãos. Todos nós... Os mais falam isso também, né? Os hindus, essas linhas da sua mão têm um propósito. Essas linhas das nossas duas mãos, a esquerda definiu o que você representa como ser humano. Você não tem mais leitura disso, está calcificado pelo artifício, e o artifício é colossal. E você não consegue mais decifrar uma linha dessa. Então, lá atrás, os mais antigos sabia que o filho ia nascer para ser aquilo que está determinado na mão dele, mas é filho de nobre, como pode ser um lavrador, de repente. É contrário a essa consistência de ter e não deixar, usar aquilo que ele tem como recurso e ver o filho plantando para terceiros e não para, como se fosse um nobre. Foi contrário à natureza, mas ele tinha um efeito, mas a família tinha um efeito. E esse conjunto de efeitos tem que fazer com que as coisas sejam normais na convivência, dentro do parâmetro adquirido pela vontade e pelo gosto. E ele não fez por ontem. Essa geração veio aqui na frente, causando um turbilhão de efeito de causa, que ninguém sabe mais decifrar quem somos nós. Mas no princípio, lá um pouquinho mais atrás, nós conseguíamos lidarmos com tudo isso, sabendo lidar com a calendário natural da natureza nas nossas mãos. E aqui chegamos agora sem condição de fazer as coisas dentro da normalidade. Sim. O que acontece? Tem um aspecto muito interessante que eu vou ter que falar agora. E eu, às vezes, peguei vários parâmetros. Vamos dizer o seguinte, eu, por natureza, eu gosto muito de mecânica e gosto muito de fotografia. Né? E como é que um dia eu poderia imaginar que um dia eu ia criar uma terapia, essa terapia de vidas recorrentes, onde eu crio um campo causal, eu vou lá e resolvo o problema da pessoa e apaga do genoma a pessoa fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Fiz com meus filhos e com milhares de pessoas que eu faço terapia todos os dias. O que acontece, tem uma coisa, muitas vezes, que é calcificado pela natureza em nós. Que seria o quê? As crenças. Crença é complicado, né? Então eu vou te falar assim, esses dias veio uma menina muito querida lá fazendo terapia comigo, né? Agrônoma, trabalha numa empresa conceituada, e ela falou, não é isso que eu quero, eu fiz agronomia, fazer a vontade do meu pai, mas não é isso que eu quero, estou infeliz naquilo que eu faço. Escuta, eu vou falar agora, vocês que têm problema de profissão. E daí tem pessoas que falam assim, eu fiz faculdade de Direito, não gostei, daí eu fiz Medicina, não gostei, daí eu fiz Arquitetura, não gostei, daí eu fiz... Tem pessoas que fazem 5, 6 faculdades. Se a pessoa tivesse que pagar a faculdade dela, ela não faria tanta faculdade.
Eu fiz só uma faculdade, o meu irmão só fez uma faculdade, porque nós tínhamos que pagar a nossa faculdade. Entendeu? Então entra no comodismo também. Essa menina foi lá, segundo a crença dela, ela queria fazer moda. Eu fiz a terapia dela. O que é uma profissão? A profissão está ligada profundamente ao feminino. Então, quando um homem exclui uma mulher, ele não encontra aquela mulher no tempo, ele fica perdido, não tem profissão definida. A mulher que normalmente exclui um homem, vai arrumar uma profissão e não vai conseguir ganhar dinheiro, porque o homem representa a financeira da família. Fiz a terapia dessa menina, ressignifiquei as memórias dela, onde estava escondido o masculino no sistema dela, que ela já tinha 32, 33 anos, estava solteira, casou, agora já tem um filhinho. Entendeu? O que aconteceu? Fui lá, busquei, apaguei as memórias no campo causal dela, que nós somos só memória. Agora imagina assim, um conjunto de átomo faz o quê? Uma molécula. Um conjunto de molécula faz uma célula. Um conjunto de célula faz o quê? Um órgão. Um conjunto de órgão faz você. Se você fosse pegar na cronologia cósmica, aí, pegar essa ciência e fazer uma molécula, demoraria trilhões, trilhões e trilhões e 4 trilhões e 5 trilhões de anos. Daí pega isso aqui para fazer uma célula, trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões e 5 trilhões de anos. Para fazer um órgão, mais trilhões e 4 trilhões de anos. Daí para pegar todos esses órgãos, dar um sentido nesses órgãos, dar uma emoção nesses órgãos e colocar num corpo e fazer criar uma dinâmica com o outro. E muitas vezes, o ser humano é ingrato. Tem uma divindade interna extremamente profunda. E normalmente não quer olhar para si mesmo, não quer se respeitar. Você é um fruto da natureza de mais de quilhões e 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 quilhões de anos. Cadê você fala, se você é importante? Você não é importante. Liga aí que não é. Por que não é importante? Porque ele é só cópia do outro ser humano. Mas a essência que está em você é pura. Ela é verdadeira. Você vem para esse corpite aqui, muitas vezes, para perder o teu próprio raciocínio, como fala a cultura racional, na possibilidade de descer daquela classe. Deus fala assim, mas ninguém desce de classe, Mauro desce. Olha, por praticar livre-arbítrio até contra ele mesmo, é uma das maiores inconsequências do ser humano. Então, assim, a partir de 51% daquilo que você praticou contra a natureza, como não tem como pagar, a natureza pega o que é dela e vai servir na mecânica dela, da lei de transformação, degeneração, acha por melhor. Existem várias formas de ser dentro da natureza, avoante, rastejante, aquático, quadrúpedes principalmente. Então a natureza nada se perde, tudo se transforma e ela usa a sua energia porque tem um débito com ela. Não o eu é eterno, é vida eterna. Isso é partícula de Deus mesmo, primário. Agora, a consequência que o Filho de Deus praticou para o arquiteto do errado, ele vai pagar a consequência até hoje pagando, porque existe uma consequência de efeito de causa. E esse tu, que é a matéria, serve para outros corpos. Isso é a grande preocupação do ser humano nessa atual conjuntura da fase da racionalização dos povos é saber lidar com esse propósito de existência, a última reencarnação. Ou você faz agora, ou você está fadado à falência do aspecto de ir de outras classes, velho. Não, isso o que é acontece? provado. Sim, eu acredito nisso. O que acontece? Tem uma coisa bem engraçada. Tem as pessoas que falam assim, escuta o que eu vou falar. Você que é inteligentezinho. Jamais poderia nascer num ser inferior. O ser humano não tem nada de superior. Sinto muito falar. Nós somos que nem qualquer bicho só com um raciocínio. Agora, se você perder o princípio pelo qual você veio aqui, fica tranquilo, você vai nascer num bicho de maior densidade consciencial, com a mesma inteligência que você tem hoje, para viver aquela experiência que você hoje não teve, desenvolvimento da tua cultura, da tua mente, e para você parar de ser vítima da tua história. Por isso que muitas vezes é difícil conversar para as pessoas que se acham eterno. Agora, presta uma coisa interessante, Mauro. Nós estamos aqui hoje sentados numa sala tranquila, uma cidade tranquila, serena e maravilhosa. Agora vamos dizer que você nasceu um antílope. Olha que maravilha. Mas onde você nasceu como antílope, um viadinho, um cedro, lá tem leão, tigre, onça, o inferno verde e outros tipos de animais carnívoros. Você todo dia tem que correr 24 horas para sobreviver àquele inferno. Você está sobrevivendo a esse inferno? Você já não tem um teto suficiente? Você já não tem uma paz suficiente? Do que você está reclamando? Do que te falta? Você já tem tudo, a vida. Agora é só compreender que isso aqui é da terra. E o que está dentro de você é do Criador.
Então você está aqui agora, você está aqui agora para mudar a tua história e as suas escolhas que determinam os resultados. Então não tem como nós empurrar para outra pessoa os nossos conflitos. Normalmente você vai ter tristeza. Eu tenho tristeza. Mas quando fica triste demais, eu coloco a mão no meu peito e falo para mim, sim, essa é a minha vida e essa é a minha história. Tem coisas que eu não consigo superar. Muitas vezes, tem pessoas que têm trilhões e trilhões e trilhões de dólares, uma doença terminal, daria tudo para ter saúde. Então a vida não tem preço. Ou seja, tem algo que é o maior valor da Terra. Lembre-se sempre que nós temos hoje, aliás, temos 20 vezes mais dinheiro na Terra do que mesmo para comprar. Por isso que a inflação é baixa. Mas em compensação, por quê? Porque sempre vai ter mais oferta e mais procura, mais oferta e mais procura. E existe uma valorização muito maior do que a inflação. Eu acredito, Sérgio, que o ser humano precisa de tão pouco para viver na atual conjuntura, porque ele foi muito materialista lá atrás. Hoje, a oferta da fase, que é a fase racional, o animal, ele evoluiu tanto quanto daquilo que ele podia ser. E ele realmente ele é fantástico para poder criar, né, o artifício. O que você precisa agora, na atual conjuntura, na fase da racionalização, uma fase espiritual para se entender, você tem que ser mais espiritual do que animal. É a fase da razão, racional. E essa fase, ela entrou com esse propósito de ensinarmos a chegarmos, poderia ter feito há alguns tempos atrás. Nós retardamos esse conhecimento. Nós estamos na fase da racionalização dos povos desde 35. A fase mudou as fases, selvagem, de homem da caverna, ou coisa parecida lá atrás, e eles foram extintos. A natureza deu extinção para toda essa geração e chegamos na civilização. Existe a tal da seleção natural. Né? Então essa seleção natural quem não vibra nessa frequência... Qual o propósito da coisa? Vai fazer o ser humano de novo para poder fazer os hediondos contra tudo e contra todos. Ela está cansada de comer gente, enterrar gente todo dia. Tem um detalhe interessante. O que a gente tem que compreender que na realidade vamos dizer assim, mas se eu evoluir, não conseguir acompanhar um raciocínio de despertar minha consciência, o que vai acontecer comigo? Você só vai para mundos diferentes. Porque não hoje na Terra, por esse karma envolvido, só isso explica a infeliz condição humana na Terra. E todas essas adversidades que vivem nos nossos meios todos os dias. Então você nunca vai perder o vínculo da vida. Então por isso que chega o momento, certo? Você despertar a tua consciência e parar de ser vítima do teu genoma, da tua memória celular que vem do campo causal, que através dessa encarnação você traz toda aquela história que estava no campo energético. Porque você só é visível porque tem carbono, enxofre e fósforo. Só. Por isso você é visível, senão você não seria visível. Porque a maioria da parte do seu corpo, praticamente 80% do seu corpo, é formado de 3 gases. Oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Isso é você. Isso é o que nos movimenta. Mas eu sou muito pesado. Você não é pesado. Fica tranquilo que você não é pesado. Você é de gás. Você é um gás ambulante. Então vamos dar um movimento bem claro. Um volume de um átomo, ele é 0,1201% de matéria. 99,129% de energia. Ele é só energia. Se você pega uma pedrinha de areia na praia, um grãozinho de areia, coloca na mão, mexe, aquele grãozinho de areia tem mais átomos naquele grãozinho de areia do que toda a areia na Terra. Olha a complexidade que é. Mesmo que você pega um grãozinho de areia e coloca na mão, aqui nesse grãozinho de areia tem mais grãozinho de areia, de átomo nesse grão do que a galáxia no universo. Então nós somos infinitos. A gente não sabe se a gente é grande ou pequeno, porque a gente pega pela medida da primícia, pela ciência humana, por essa dimensionalidade que nós somos. Por isso que não é muito distante algo, você tem que falar em anos-luz, andando X anos na velocidade da luz para chegar à determinação daquele ambiente de consciência. Imagina um outro mundo, você vai naquele outro mundo independente da distância, que é muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, assim, a capacidade de você olhar, né, na visão, essa visão nossa, às vezes, ela é ilusória, ela é limitada. Então, você tem que entender que existe mais do que isso dentro desse campo, né? Qual é a distância entre eu e Sérgio aqui? Existem várias colocações de energias colocadas entre nós. A materialização entre nós e ele é uma distância. Mas o ponto de vista que ele olha para mim e eu olho para ele tem energias vinculadas ao conceito, preconceito, coisa parecida. É complexo demais você olhar um ser humano. Então, assim, essa visão da dimensão, ela às vezes nos engana pela visão que
Nós temos de olho pregado na cara e não define quase nada às vezes, entendeu? O que você enxerga às vezes é o seu ponto de vista. Aliás, a gente só vê só o nosso ponto de vista. É mesmo quando se ouve algo. Muitas vezes eu vejo assim, esse dia eu estava com um amigo meu, 58 anos, eu falava, ele não escutava. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu sou surdo dos dois ouvidos, ouço 20%. Eu falei, mas como é que eu surdo do ouvido? Eu tenho 67 anos, não sou surdo. Não, mas você nunca ficou surdo? Eu falei, não, nada, para mim está tudo certo, o meu corpo está em perfeito estado. Então tem algo errado comigo. Eu falei, tem algo errado com você. Então se você, quando ouve algo, você magoa com facilidade, segundo a tua audição, pela memória, segundo as considerações vívidas e recorrentes, foi num eu teu interno, numa memória onde você não teve saída e você foi humilhado. E aquelas palavras machucavam você. Porque muitas vezes, quando alguém briga com você, ou agride você, ele não está falando mal para você. Ele nem está agredindo você. Você está se sentindo agredido porque ele está representando algo que você não quer olhar para você. Então você tem um conflito interno. E você começa a olhar para o teu eu interno e compreender que ninguém magoa ninguém, que nós somos o fruto do nosso próprio aprendizado. Porque nós somos a evolução de nós mesmos. Até esses dias fiz uma live muito bacana, que eu falei assim, ninguém nunca errou e ninguém erra. E eu lhe garanto que ninguém erra. Você já errou? Você já errou, Mauro? Ele não errou. Não. Ele nunca errou. Ele teve experiências doloridas. Como eu tive escolhas, entendeu? Você vai dizer, deu errado? Não. Foi uma experiência nada agradável. Então, quando você erra e você fala, eu não errei, isso para mim, né? ou eu errei e fica se automutilando, você entra naquele processo de automutilação, segundo as crenças, de ficar repetindo a mesma história até aprender. Então, quando você erra e você fala para você, sim, esse foi o meu aprendizado, que isso me sirva de lição. É que os antigos falavam para os seus filhos quando erravam. Meu filho, que isso te sirva de lição. Pronto. Não precisa dizer que droga faz mal, não precisa dizer que assassinar alguém faz mal, que para magoar alguém que faz mal. O que acontece? Não faça aos outros, está lá na Bíblia. Jesus Cristo é a base de tudo. O que ele fala? Não faça aos outros, eu não quero que faça a você. Então o respeito mútuo precisa ser verdadeiro em todas as hierarquias. Daí a gente sai daquele vínculo de automutilação interna. Então eu não errei, Mauro. Já tive os aprendizados nada agradável. Você teve o quê? A experiência, né? Eu colocaria como experiência, porque experiência. Eu fiz uma colocação hoje na mídia social em relação àquilo que você... O aspecto de você conviver e viver é moldado com a convivência. Às vezes a pessoa que te aponta, ele está moldando a dor dele em você. Alguém que está apontando e recebendo, de repente, esse comando de apontamento, se ele tem a sabiência de lidar com outra pessoa, ele entende tudo isso. Não é uma fraqueza, é o ponto de vista das pessoas apontando você. Passa por uma memória associativa e ele tenta, de repente, a pessoa que fazendo essa colocação... Tudo aquilo que você procura nos outros que falta em você. É em você. Você não vai encontrar nada em ninguém, porque o outro não existe, individualizado de você, que não é você. Então por isso que vamos dar um exemplo bem claro. Ontem fui no sítio, né? Pisei no espinho, cara, foi no dedão do pé, tá doendo no meu dedão do pé. Você está sentindo a dor aí? Porque é o pensamento. Toda a nossa dor é um pensamento. Óbvio, ele manipula você. Sim. Então toda a dor que nós temos, dor de cabeça, dor nas pernas, dor na lombar. Hoje à tarde eu fiz uma terapia de um senhor, seu Sérgio, vou trazer toda a minha família aqui. Falei, por quê? Não, vim aqui com dor nas costas, tá com dor no joelho, dor no tornozelo, fui embora sem dor. E faz isso, eu já estou tratando dessa minha dor faz 12 anos. Então quando você entra na tua memória, ressignifica, eu vou te contar vamos escutar uma história bem bonita. A historinha de Jesus Cristo. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Jesus de Nazaré, Jesuá de Pandirá? Esse senhor é um cara de uma fase extremamente evoluído, seres das estrelas, veio para cá para deixar um legado. Ele não salva ninguém. Ele deixou um legado para te salvar. É diferente, porque para ele salvar essa humanidade está difícil. Porque é você ter que buscar os ensinamentos para despertar a consciência e sair daquilo que te deixa engaixado nesse mundo. Daí o que acontece? Vamos dizer assim, nós vivemos nós dois na Galileia. Somos irmãos, de repente meu irmão querido fica doente. Eu chamo Cristo, meu amigo, vem aqui. Cristo, meu irmão está doente. Ele coloca a mão na tua cabeça e vai falar o que para você? Mauro, levante e ande. Você está curado. Ele fala assim, obrigado por me curar. Ele falou, não, você que se curou. Tua fé te curou. Porque ele não colocou dúvida no carinho, no amor que ele colocou a mão em você.
Por isso que um bom abraço fraterno, uma boa palavra, vai criar harmonia dentro do teu sistema. Por isso que as palavras faladas em bons tons, elas mudam as formas geométricas, criam compensações agradáveis nos genomas nossos internos e produzem a nossa saúde. Se você for um profissional da saúde e ele falar assim, você está com câncer, e esse tipo de câncer mata em 3 meses, você vai morrer em 3 meses. Não é porque você morre em 3 meses, porque ele falou e você acreditou. Por isso que não dá para acreditar em muitos profissionais. Tem profissionais maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Meus amigos profissionais dessa área são excelentes. Mas às vezes eu chego lá, 3 anos atrás, foi uma senhora lá, de cadeira de roda, sentou lá. Então, Sr. Sérgio, eu vim aqui para despedir de minhas filhas, porque, segundo os profissionais da área, eu tenho 1 mês de vida, só no máximo, mas eu acho que vou antes. Quem falou para você que vai antes? Faz 3 anos. A mulher não morreu ainda. E segundo, os profissionais da área já tinham enterrado ela. Porque o teste tem que ir lá tá no genoma. Quem produz, lembra que o Bruce Lipton fala, com pensamento positivo, ele tem força 1000 vezes melhor que o melhor remédio. Então coloque energia positiva, com carinho, fale com amor, traga seguranças, traga estabilidade. Mas eu preciso muito para viver. Só um prato de feijão você precisa. E um bom sono. Porque muitas pessoas têm uma boa cama, uma boa casa e não dormem bem. Então você precisa só um bom sono e um prato de comida. Isso te garanto que você vai ser feliz. Quando você compreende que isso é a tua felicidade, tudo ou mais ele será acrescentado. Então nós somos sempre vítimas, então ninguém quer agradar ninguém, ninguém agride ninguém. O que eu acho muito interessante às vezes, quando existem abordagens policiais, os policiais, e se fosse o filho desse rapaz, se fosse a mãe desse rapaz, ou o pai desse rapaz, como é que ele ficaria? Então quer dizer que cidadão comum tem que ser escória da sociedade, tem que ser vilipendiado e humilhado e não pode fazer nada. Por isso que existe a lei da causa e efeito. Agora, vamos dizer o seguinte, sabe o que é karma? Já ouviu falar em karma, Mauro? Então vamos dizer o seguinte, que existiu uma briga, alguém estava assaltando alguém e um policial vai lá e mata essa pessoa que estava assaltando. Ele gera um karma? Não porque ele estava fazendo obrigação profissional dele. Sim. Mas energeticamente, na escala do karma, ele gera um pequeno karma. Ele matou alguém. Se eu for brigar com alguém por capricho de matar a pessoa, o karma não é difícil. Eu vou ter que, da forma que eu matei, eu vou ter que acolher aquela pessoa como meu filho, ou eu vou ter que me entregar numa encarnação posterior à morte. A lei da compensação e reconhecimento. Ação e reação. Agora, se esse policial matou uma pessoa, para salvar a pessoa, ele cria um karma pequeno. Mas ele anda 2 quadras, 3 quadras, tem uma criança, um mendigo lá caído no chão, uma pessoa que desmaiou, uma mulher que está tendo um nenê, ele vai lá e faz aquela mulher ter aquele nenê com muita saúde. Ele compensou o karma dele. Então, um karma só se compensa com amor, com serviciência, entendeu? Com gratidão, com serenidade e fé. E isso compensa o karma. Então, se você fez mal a alguém e a pessoa não guardou mágoa, muitas vezes a mágoa fica muito mais em você que causou do que a pessoa que viveu. Mas hoje eu compreendo que quem causa a mágoa é a pessoa que está no inferno, está pedindo ajuda. E você não vai conseguir ajuda usando o artifício da grosseria para tentar salvar alguém, porque você vai morrer junto. Então por isso que muitas vezes fala assim, é importante eu ajudar as pessoas? Mas compreenda que cada um tem seu karma e sua cruz. Você não está naquele corpo carnal. Se você está hoje encarnado na Terra, você está aqui único e exclusivamente por quê? Para viver as suas vicissitudes. Fazer com que as coisas aconteçam. Entendeu? Para vencer aquilo que te trouxe aqui, que é teu ego, que é o egoísmo. Como fala no Bhagavad Gita, nós vivemos para esse mundo para vencer nossas vicissitudes. O que fala na Bíblia? Você veio para cá para morrer, para viver eternamente. Mesma coisa. Morrer no ego para viver no espírito. Entendeu? Como dizia Cristo, né? Morra, nega a ti mesmo e venha a mim. Essa consciência de ser quem você é interessante, porque você, quando conhece a si mesmo, você começa a olhar você internamente e faz com que esse ser humano seja melhor a cada dia. Cria compatibilidade com o absoluto, porque ele é uma energia superior a todas as energias, de uma consciência maior. E você tendo compatibilidade com isso... O que causaria mais trauma hoje nesse mundo, que você acha? Segundo as leituras da cultura racional. Nós somos seres... A causa e o efeito... Nós somos seres... Consciente para essa qualidade. Nós somos seres que não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E por que viemos. E por quê? Causando crime de honra. E para onde vamos, né? Essa incógnita daqui faz com que você fica até às vezes, o ser humano hoje, vários estão suicidando, estão em depressão, porque ele perdeu essa vontade de viver porque não tem propósito. O propósito de estar vivo
É entender esse propósito e fazer com que seja compatível a essa existência. Está muito... Esse dia eu estava lendo no Nancy Líder, uma coisa muito interessante, uma matéria muito complexa, de variantes infinitas, né? Que agora a humanidade está, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Indonésia, principalmente no rio Mississippi, na Guatemala, até em Dubai, as enchentes, né? Está falando o seguinte, que vai haver uma reviravolta na humanidade e possivelmente, espero que seja lá por 2050 e que cada um tenha a sua experiência voo, né, de evolução e semente bem enraizada. Porque eu não vou viver até 2050, talvez mais 10, 15 anos no máximo. Agora, se acontecer muito antes e realmente faltar internet e faltar luz e principalmente o meio da locomoção, que é o combustível, nós vamos entrar no emaranhado profundo. Por quê? Vamos voltar lá na época dos nossos avós. Dessa piazada, garotada, meninada que fica na internet o dia inteiro, não sabe serrar nada, não sabe usar um martelo, não sabe fazer uma plantação, não sabe criar uma horta, vão ter que ir para o campo. Você não tem saída. É sobreviver ou sobreviver. Pegar o seu próprio dinheiro para fazer o fogo, para se esquentar em casa. Por isso que essas mudanças estão se aproximando. E hoje, graças a Deus, a boa informação através da internet, a gente consegue levar as informações para as pessoas despertar também a consciência delas. E sair desse vínculo amargo do passado, que aonde, lá atrás, nós tínhamos o conhecimento limitado segundo as crenças da época. Fogo. Já ouviu falar em aço? Não, já ouviu falar em aço? Já ouviu falar assim, o aço não é duro? Duro o aço, né? Entendeu? Derrete com fogo. Olha que interessante. O fogo derrete tudo. Se apaga com a água. A água é forte, maravilhosa, se evapora com o sol. Então cada um tem sua força energética dentro do seu conceito. Então não existe eu sou bom ou sou ruim. Nós todos somos iguais, vivendo em hierarquias diferentes para nossa própria percepção, conexão, intuição, com o nosso interno, para despertar a consciência e começar a ver no horizonte com mais sabedoria. Como é que você poderia curar a tua doença? Pensando coerentemente com a vida. Ela com começa amor, no psico, né? Com gratidão, agradecendo todo dia. Nem todas as pessoas vão ter a minha idade. Muitos amigos meus já foram embora muito tempo atrás. Hoje, esse rapaz que eu fiz a terapia dele, tinha muitas dores, tem 2 anos mais novo que eu. Tem 65. Muitas vezes ele falou que era da idade. Eu falei, não tem nada a ver com idade. Eu tenho 67, não tenho dor, porque você tem que ter 65, tem que ter dor. Eu fiz a terapia dele, sumiu as dores dele. Então, quando você fala de terapia é profundo. Por que eu acho legal essa história da cultura racional? A cultura racional tem uma coisa bem bacana. Quando ela escreve um livro, ela fica falando o tempo inteiro. Desperta a sua consciência, desperta o seu raciocínio, desperta o seu raciocínio. Ela não fala uma vez. Porque muitas vezes você não ouve nem seus pais. É uma desmaterialização, tem que ser entendeu? feita. Exatamente. Quando você ouve aquela palavra, a palavra que você escrita em preto, no fundo branco, ela entra como uma vibração na tua cabeça e você começa a ter a percepção e começa a reajustar os teus neuropeptídeos, entendeu? Para você realmente seguir mais leve. Olha que interessante. Você tem média no teu corpo, média 20 aminoácidos fundamentais. Depois eu acho que tem mais 6. Do que é formado uma proteína? De aminoácido. Aminoácido. Então como é que você cria um aminoácido? Com pensamento energético. É proteína e energia. Existe 2 milhões de proteínas no seu corpo. Então quando você está em dissonância harmônica com você começa a produzir um pensamento negativo, produz aquelas proteínas que vai adoecer você. Então, o mesmo pensamento que te adoece é o mesmo pensamento que te cura. Então, por isso que às vezes pensando, né? Nós somos seres pensantes. Ele é contrário. Agora, todo mundo pensa coerentemente. Mentira que a pessoa que dorme, cada vez que dorme, tem insônia. Eu tenho insônia. Insônia não, eu tenho sonho. Não tenho insônia, tenho sonho. Sonho para mim é aquele mundo é real. Vou contar um caso interessante. O que o pensamento faz contigo? Eu desafiei essa atitude de onde vem esse pensamento. Então eu consigo controlar esse pensamento meu. Mas dormindo, você está por conta do acaso. E aconteceu comigo, eu dormindo. E sonhei que estava jogando bola. E queria fazer o gol. E
por persistência de chutar, querendo fazer o gol com a bola, achando que faltava pouco para fazer o gol, eu soquei com toda a força para marcar o gol, peguei a parede. Simplesmente eu só não gritei, mas a dor foi tão intensa, porque a unha foi enterrada na carne, depois que eu bati o pé esquerdo na parede. Já pensou o que o pensamento faz contigo? Eu sonhando. Se imagina o tamanho da gargalhada que fazem com você quando eles praticam esse pensamento transmitido, porque alguém transmitiu esse presente para mim, não é? Eu sei, esse presente foi grego. Então, assim, só para você entender o que o pensamento faz com você. Muito cuidado com os seus pensamentos. Não, o que eu falo com relação, que na realidade tudo é pensamento. Tudo é pensamento. O que acontece? Vamos dizer o seguinte, alguém sabe separar presente, passado e futuro? Você acha que as pessoas sabem? Separar presente, passado e futuro. Vamos dizer, você sonha, uma menina, eu, quando era garoto, meus amigos que eu pedi, né? Sonha assim, com 17, 18, 19 anos, no período da ereção, né? Você sonha que está fazendo sexo com alguém, você tem ejaculação na cama, não tem ninguém do outro lado. A mulher sonha que está sendo abusada, ou está fazendo sexo, tem orgasmo, se está sendo abusada, no outro dia ela vai acordar com o quê? Com infecção urinária. Daí ela vai falar, mas meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Por que eu só tenho infecção urinária? Porque no teu sonho, numa memória celular tua, numa existência sua, você foi excluída por ter ficado grávida. Então o órgão seu, que tem o próprio pensamento dele, você exclui ele. Por isso que normalmente dá ovário policístico, entendeu? Da endometriose, tem essas memórias, se eu ficar grávida eu vou ver aquele conflito da minha memória da vida passada. Associativa. Então tudo está ligado à memória associativa. E é sempre você por você. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas normalmente eu sei que isso que eu vivo é do meu pai. Eu sinto muito falar para você, tem nada a ver com o teu pai, é você com você. Na Bíblia é muito claro, um pai não morre pelo filho e um filho não morre pelo pai, cada um morre pelo seu próprio pecado. Então não existe maldição sistêmica. Ah, mas na Bíblia fala até terceira e quarta geração. Quarta geração sua, você, naquela memória, você tem que voltar para aquela base para ressignificar as adversidades que você criou lá atrás. Nós somos o reflexo de nós mesmos. Não adianta eu colocar minha mão aqui e ter uma sombra e dizer que a sombra é da mão dele ou da sua mão. Tudo é da sua mão. Tudo é a tua escolha. Todas as suas escolhas determinam o resultado. Enquanto você empurrar para os outros os teus caprichos, você nunca vai chegar à ascensão. Você só pode chegar à ascensão quando você despertar a sua consciência e parar de ser vítima, que eu já falei anteriormente, do seu genoma. Essa é a nossa vida. E essa é a nossa história. Mas ele é muito mais que ele pensa que é, trabalhando com a máquina do raciocínio, a glândula pineal. Então, esse bate-papo, esse aconselhamento de informação, está tudo certo e alinhado. E eu acredito que você está dando consistência para o ser humano evoluir materialmente e espiritualmente um pouco mais e buscar a lógica da sua existência. Vamos deixar um recadinho, se alguém quiser, até vou deixar o contato depois aí. Estamos aqui à disposição para vocês para responder pergunta. Tá? Um abraço a todos, foi muito bom conversar. E as terapias de vidas recorrentes, ela é muito, mas é muito profunda. Então, o que você pode ter várias atividades, você pode amar todas as atividades, pode amar todas as atividades. Amar todas as pessoas da Terra, pode amar todas as pessoas da Terra. Agora tem que ver o vínculo que você quer com alguém, que cada um especificamente representa algo que você tem que olhar para a tua história. Então não pode deixar mágoa, não pode dar exercício, não pode vender sonhos, nem imaginação. Senão tudo que você plantar, necessariamente você irá ceifar. Não existe essa existência sem propósito. Eu sou Mauro Magalhães, eu sou terapeuta holístico, quântico. Eu acredito que você tem muitas perguntas. Glórias e vitórias, porque minha esposa linda e maravilhosa está olhando para mim com muito amor. A Irene está falando o seguinte, amor, a janta está pronta. Não tem como recusar esse pedido. E está cheirando. Beijo no coração de todos vocês.